Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, trago para vocês uma peça que há muito tempo eu faço e há muito tempo vocês pedem para que eu gravasse, né? Colocasse as medidas e tal. E tá aqui, gente, é um trocador maleta. Ele é muito prático, muito versátil, fácil de carregar, fácil de manuseá-lo. E você sabe que aquele trabalho com a criança, na hora de trocar, você não pode ter barreiras, né? E tá aqui o trocador, ó. Ele tem a alça, uma maleta, né? Aqui na frente ele tem um bolso, que você pode estar colocando várias coisas aqui, a documentação da criança e tal. Aí, quando você abre, ele tem um trocador, que fica aqui dobrado, e ele tem os bolsos, né? Um bolso para fralda e pomada e um bolso para o lencinho, tá? Os dois com zíper. E esse trocador aqui, gente, ele é tecido de um lado e plástico do outro, só que é um trocador que ele não fica fixo, ó, ele sai. Então a gente vai fixar ele por um velcro, tá? Então você pode estar usando só a bolsa, só o trocador. Na hora da correria, tira o trocador, faz a troca ali da criança, tudo. Ah, não dá tempo, só joga ele aqui e fecha, entendeu? Mas ele é assim, ó, ele fica preso por um velcro. Você pode estar trocando a criança dessa forma, sem soltar, né? E depois você pode estar guardando ele aqui para dentro. E também, se não tiver como guardar ele para dentro, você dobra e guarda ele aqui dentro também, sem conectá-lo, ok? Então vamos lá, vou passar a medida para vocês, gente. Tem a nota, não tem molde, tudo medidas. Eu vou mostrando aqui para vocês na bolsa as peças, para vocês entenderem, e vocês vão anotando. Ó, então vamos lá. Para o corpo, o que é o corpo? É essa parte toda aqui de fora da maleta, tá? Então essa parte de fora da maleta, a medida é de 29 por 41. Então vamos pegar aqui para vocês verem, ó. Tecido, manta e forro, 29 por 41. Tecido, manta, já segurei na manta, e o forro, tá? 29 por 41 na altura. Aí você separa. Aí nós vamos vir para esse bolso de fora. Esse bolso de fora, ele vai ter que ser seguro também numa manta, tá? Então você vai precisar de tecido, manta e forro. Então o tecido, já segurei ele na manta, e um forro. A medida dele é 29 por 14. 29 por 14. Aqui vai um zíper e depois vai um viés, ó. Ok? Beleza. Então, 29 por 14. Depois, nós vamos precisar de dois bolsos que vão no forro, que é esses dois bolsos aqui, tá? Eles têm 29 por 17 e 29 por 17, que são esses dois bolsos aqui, ó. Um bolso de 29 por 17 e um forro. Esses bolsos de dentro não vai manta. Depois um bolso, que é o do lenço, que vocês vão pegar o lencinho que vocês usam aí, vão tirar essa parte aqui e vai riscar no meio do tecido, ó. Colocou aqui, ó, você risca esse círculo, tá? Então esse é o molde que vocês vão fazer em casa. Então, outro bolso, 29 por 17 e o forro. Não tem manta, os dois bolsos de dentro sem manta. Aí nós vamos precisar de uma lapela. Essa lapela que a gente fecha aqui, ó. Ok? Essa lapela aqui, ó, ela é de 13 na altura por 10 na largura. Aí vocês vão arredondar a parte de baixo. Tecido, manta e forro. Ó, tecido já está na manta e o forro, ok? Nós vamos precisar de um tecido para alça, que é esse aqui, que é de 35 por 8. E nós vamos precisar de 4 viés de 4 por 30, tá? Esses viés são os que são usados aqui, ó, no bolso de fora, 2 no bolso do lenço e 1 no bolso normal, ok?
Então essas são as medidas, gente. Não tem segredo. Eu vou mandar pro Barbosa, que é o editor. Ele vai colocar essas medidas para vocês acompanharem aí, tá? Mas não tem segredo. São medidas, não é molde, ok? Então bora fazer, porque é um pouco demorado. Lembrando também, gente, que tem o corpo do trocador, né? Que eu acabei não passando ali, ó. O corpo do trocador, vocês vão cortar um tecido de 60 por 60. Pode ser 60 por 50, porque eu já fiz, tá? Pode ser também nessa medida. Mas esse aqui foi 60 por 60. Tecido, manta e bagum, tá? E o forro tem que ser um plástico, gente. Por quê? Porque a criança vai fazer xixi, às vezes, na hora que você tá trocando. E no plástico você só vai passar um paninho, tá? Então, ó, tem mais essa medida aqui do nosso trocador. Então vamos, porque é uma aula um pouco comprida, né? E a gente precisa ser rápida. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser a aba. Que a gente já faz, já deixa de lado. Então, ó, depois que você segurou o tecido da aba na manta, você coloca ele no forro e vai costurar toda essa volta aqui. Em cima, não. Vamos lá. Pé de máquina. Gente, que tesourinha boa. Eu comprei lá em São Paulo. Eu paguei, eu não me lembro agora se era 7 ou 8 reais. Pensa num trenzinho bom que eu devia ter comprado mais. Olha o picote dela. E quem costura sabe, né, que a gente é apaixonado por tesoura. A minha família aqui em casa sabe que eles são proibidos de vir pegar tesoura aqui no fundo, porque tem tesoura para tudo, tesoura para papel, para tecido, para manta. E uma vez eu cheguei em casa, meu marido estava cortando a árvore com uma tesoura minha de tecido. Então, vocês imaginam o pito que ele levou, né? Nunca mais. Ó, gente, então tá pronta a aba, tá? Agora nós vamos passar uma costura em volta dessa aba. Perfeito, a aba tá pronta, nós vamos reservá-la. Agora nós vamos fazer a alça. Por quê? Porque pra gente não esquecer, né? Então a alça, gente, ela é de 35, deixa eu confirmar isso mesmo, 35 por 8. Então eu venho aqui, ó, coloco estampa com estampa e vou costurar nesse pé de máquina. Gente, esse trocador é o trocador que eu mais vendo na loja. Eu tenho um outro modelo de trocador também, que se chama trocador com divisórias. Eu vou ensinar vocês aqui também, tá? Que é uma outra proposta. Mas também é vendável. Mas esse daqui da maleta é o mais vendido, é o campeão. Espero que vocês façam e vendam também. Ó. Agora eu vou desvirar a alça. Lembra daquela pecinha que parece uma pinça? Mas é um desvirador de alça ou um passador de elástico, né? Ó, não tem segredo nenhum em desvirar. Outro dia a Helenita estava com dificuldade para desvirar alças de avental e eu mostrei para ela, ó, não tem dificuldade nenhuma, ó. Só puxar, ó. É que às vezes você não sabe lidar com a pecinha, né? Certo, ó. Aí nós vamos passar agora a alça de algodão, tá? Por isso que a medida dele é de 8. Essa alça de algodão, ela é de 3, ó. Então ela vai passar certinho na medida de 8 de uma alça. Então você vem de novo com essa pinça, ó. Fecha ela. E agora você vai passar essa alça dentro aqui, ó. Ó, depois de passado, você vai fazer aquela costurinha dos dois lados, ok? Arrumando aqui, ó, a emenda da alça para que ela não fique aparente. Aí você vai fazer aqui, ó, costura de um lado e uma costura do outro. Certo? Então, nossa alça também já está pronta. Vamos deixar reservada. Agora, nós vamos fazer os bolsos. Nós vamos fazer o primeiro bolso, que é o bolso de fora. A medida dele
ela é de, deixa eu ir falando para vocês de novo, bolso de fora 29 por 14. Já está na manta, tá? Um zíper, gente, o zíper sempre maior, ok? Então, a frente do zíper na frente do bolso. E o meu plástico, que é o forro, eu cortei um pouco maior, tá? Ele vem por cima. Se você for fazer de tecido, pode ser, tá? Mas desde que a estampa do tecido fique frente com frente. Jamais esquecerei. Ó, colocou aqui. E vamos costurar. Ó, puxa ele pra cá, puxa ele pra trás e rebate a costura nele agora. Aí, o que eu já vou fazer, ó? Já vou segurar ele aqui no forro, tá? Ok? Aí já tiro o excesso do plástico, porque nós cortamos ele maior. Quem cortou na medida exata, como tá ali, como eu passei pra vocês, não tem problema, tá? É que eu gosto de trabalhar sempre com a manta e o forro maior. Ó, então tá pronto a base do bolso. Agora eu vou pegar um dos viés e vou costurar na parte de trás do zíper, ó. Ok? Por isso que o viés é de 30 centímetros, então ele é um pouquinho maior, para que você não precise costurar ele tão perto, né? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele já virado, para depois conectar ele na parte da frente, que esse é o bolso de fora. Então eu venho aqui, ó, dobro o meu viés uma vez, dobro mais uma para cobrir a parte do zíper. Dobro o meu viés aqui e dobro mais uma, ó. O segredo aqui, gente, no viés é cobrir a costurinha que eu acabei de fazer, ó. Certo? E agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da frente que eu passei para vocês, que é de 29 por 41. Já está seguro numa manta, tá? Vocês viram que eu deixei um desenho aqui, ó, para ter na parte de trás, né, da bolsa. E esse bolso, ele vem aqui, ó. Então, nós vamos ter do desenho, que é essa parte aqui, ó. Desenho e o bolso, ok? Então, ó, eu já venho com ele aqui. Já vou colocar os meus clips e vou segurar ele aqui, tá? Tanto na lateral quanto aqui no viés, ó. Antes de costurar, já vou colocar o meu cursor. Então agora, gente, eu vou passar uma costura nesse viés que nós costuramos em cima do zíper, para que ele fique preso aqui no corpo da peça, tá? Então vamos lá. Sempre medindo, ó, para ver se ele não tá torto, né? Deus o livre. Pois o olho incomoda. Certo? E agora eu vou segurar essa parte lateral, a parte do fundo, para que fique todo mundo preso. Eu já vou pegar uma etiquetinha, já vou colocar aqui, para que a gente não esqueça. Essa etiquetinha vai ficar desse lado aqui, ó, para que depois, a hora que a peça vire, ó, a etiqueta fique dessa forma. Então é uma bandeirinha. Agora eu vou achar o meio dessa peça aqui, ó, que é o corpo. Para quê? Para colocar a alça. Então eu venho aqui, ó, e acho o meio aqui. Venho aqui do outro lado e acho o meio aqui. Aí agora eu vou pôr a alça aqui, ó. Eu vou conectar ela aqui e aqui, tá? Então vamos segurar ela no lado, ó, bem na pontinha. E depois eu coloco mais ou menos assim, ó, 2 dedos e faço uma outra costura, ok? Por que eu faço isso? Para que a bolsa, na hora que você for segurar ela, ó, ela não pegue essa ponta e essa ponta e erga. Por isso que a gente faz essa costurinha aqui, ó, porque daí ela não ergue, tá? Se você deixar ela aqui sem essa costura aqui, ela vai erguer essa parte aqui. Então vamos lá. Isso é experiência, gente, de fazer e o negócio não ficar bacana. Ó, venho aqui novamente, costuro a pontinha, só para fixar,
coloco meus 2 dedinhos. Se você quiser pôr uma régua aí e medir também, ó, tá dando 2,5. E pronto. Então a parte da frente, gente, ó, praticamente tá pronta. Agora eu vou achar o meio aqui do fundo e vou costurar a nossa lapela. Lembra que nós fizemos a lapelinha, que é aquela que fecha? Então eu pego ela aqui, ó, vou achar o meio dela, achei o meio do fundo. Coloco aqui, ó, se tiver uma estampa frente com frente, jamais esquecerei. Não tem erro essa frase, hein? E pronto, o nosso corpo tá pronto, ok? Pois aqui, ó, você já faz a limpezinha e vamos reservar, porque agora nós vamos fazer o bolso do lado de dentro. Vamos pro bolso do lenço. Então, como que eu faço? Eu pego aqui, ó, o meu forro e o bolso, frente com frente, jamais esquecerei. Vou costurar esse buraco aqui, ó, com o pé de máquina do desenho para dentro, tá? Para quem tá com tecido liso e desenhou, é bom desenhar do lado avesso para que você possa enxergar. Ó, então venho aqui só para que ele não ande. Eu vou segurar com clips. Ó, coloquei então meu pezinho. O finalzinho do meu pezinho tá no começo do desenho. Eu tô costurando para dentro, tá? Do molde para dentro da peça. É a nossa abertura do lenço. Mas qual que é a medida? Gente, a medida você vai pegar um lencinho, a tampa de um lencinho, vai tirar a medida. Aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, ele é um desenho oval, que ele tá com 10 por 6,5, tá? Então, ó, fiz. E agora eu vou abrir esse oval aqui, ó. Não muito perto, tá? Você vai deixar mais ou menos 1 centímetro, ó. Depois você faz os picotes. Por quê? Para não correr o risco de desfiar, né? Agora você faça os picotes em toda a volta. Gente, que tesoura maravilhosa! Queria ter comprado umas 30 se eu soubesse que ela era tão boa assim. Ó, gente, então agora o que eu vou fazer? Abri, picotei, agora eu vou virar o tecido por essa abertura aqui, ó. Ok? E aí nós já temos o bolso com o forro. Aí quem quiser rebater uma costura agora nesse oval aqui, ó, fiquem à vontade. Eu não gosto de rebater costura nessa peça aqui, mas quem quiser, ó, eu só vou agora segurar ele no plástico pra gente poder costurar o zíper e o viés, né? Ó, então agora eu vou segurar a volta dele. Gente, é muito bonito esse trocador. A mãe que ganha fica super feliz, porque ele é muito prático, fácil de carregar, e depois que a criança não usar mais o trocador, ela tem uma maletinha, né? E assim, você carrega tudo nele. Você não precisa ter outra necessaire. É ele só. Você vai ficar carregando bolsa. No bolso de dentro, você pode carregar fralda, uma troca de roupa, né? Ó, então ele tá aqui. Agora eu vou tirar o excesso aqui de cima para costurar o viés e o zíper. Ele fica assim mesmo quando você costura com bagum, mas depois ele se ajeita, tá? Por quê? Porque você tá trabalhando com 2 tipos de tecido, tecido normal e plástico. O tecido cede, o plástico não. Então agora, ó, vou virar a parte de trás da peça, um viés, e vou costurar a pé de máquina. Certo? Agora eu viro esse viés aqui pra frente e dou o acabamento dele que eu já ensinei para vocês, ó. Dobro até a ponta, dobro mais uma vez, cobrindo a costura, né, ó. Dobro até a ponta e dobro mais uma vez. E agora eu coloco um zíper embaixo.
Ó, eu coloco a frente do meu zíper pra cima e venho com a peça e coloco aqui, ó, em uma das laterais desse zíper. E vou costurar. O pezinho da máquina, ele vai bem no meio, ó. Nesse bolso do lenço, nós vamos costurar mais um viés, que vai ser aqui, ó, na parte de trás do zíper. Então, eu venho aqui, conecto ele aqui novamente, ó, e vou costurar com o pé encostado no trilho. Certo? Agora eu viro aqui novamente e vou deixar ele preparado já para costurar no forro. Igual nós fizemos o bolso da frente, nós vamos fazer esse daqui no forro. Ele tem várias etapas, gente, mas não é difícil, né? Ó, certo? Então tá pronto aqui um dos bolsos. Agora eu vou fazer o outro bolso, que é um bolso para roupa, para fraldinha, para uma pomada. Então como que eu vou fazer ele? Eu vou pegar o zíper e o forro. Ó, o zíper sempre maior. Agora eu venho frente do zíper com a frente da estampa, frente com frente, jamais esquecerei. Frente do meu forro com a frente da estampa. Coloquei e vou costurar eles três juntos. Ó, vou conectando e costurando. Ok? Agora eu desviro esse bagum. É um plástico, gente, um plástico de mesa, tá? E já vou costurar ele aqui, ó, todo em volta, para que a gente possa fazer a limpeza. Gente, quem quiser adquirir essa peça pronta aqui, ó, pode estar entrando em contato com a gente, tá? Ó, então os dois bolsos estão prontos. Esse daqui agora falta um viés na parte de cima, que é o último viés, ó. Nós vamos costurar e já vamos colocar no forro. Viés na parte de trás do zíper. O pé da máquina encostado no trilho. O trilho é essa partezinha aqui do zíper. Agora eu viro ele aqui pra frente. E vou dobrar o viés. Ok? Então, ó, os dois bolsos de dentro estão prontos. Agora eu vou pegar o meu forro. O meu forro, ele é de 29 por 41. Aí eu vou colocar, ó, um bolso para baixo, né, pro lado de lá, e outro bolso para cá, tá? Aí, gente, antes de eu fixar esses bolsos aqui, eu vou escolher esse bolso aqui, ó, que não é o do lenço, para costurar um velcro, tá? Que é aquele velcro onde vai segurar o trocador. Então agora eu separo ele primeiro, vou achar o meio dele e já vamos costurar o velcro. Aí você vai me perguntar, Estela, é só velcro? Pode ser um tic-tac? Gente, pode até ser. Ó, gente, esse daqui é o velcro, tá? Ele tem os dois lados, um lado peludinho e um lado áspero. Eu vou pegar o lado áspero mesmo, vou achar o meio dele aqui também. E vou costurar ele aqui mais ou menos 1,5 centímetros acima, tá? Ó, coloco ele aqui e vou costurar. Por quê? Porque depois ele vai ter a costura daqui. Aqui, gente, se vocês não quiserem que ele coma o espaço do bolso, vocês costurem ele antes de pôr o forro. Então, puxa o forro e costura ele aqui, tá? Pronto. Agora eu venho com ele aqui, ó, vou segurar essa parte de baixo aqui, ó, já no meu forro. E já vou segurar o viés ali em cima também. Ó, eu venho aqui. Sempre olhando para ver se não vai ficar torto, né? Aí você vai pôr o primeiro bolso, ó. Mede aqui para ver se tá ok, ó. 22, 22, ok. Então agora eu vou costurar esse viés que está acima do zíper. Fixando ele no forro. Esse forro aqui, gente, se vocês quiserem, pode ser um bagum também, tá?
Ok? Agora sim eu vou segurar a lateral dele. Já vou colocar o meu cursor. Venho aqui, ó, abro ele. Do meu lado direito eu tiro um pedaço do trilho, mas eu deixo esse pedaço do tecido, tá? E do meu lado esquerdo eu vou entrar com o cursor. A gente tem um vídeo aqui que eu explico muito sobre zíper, tá? Voltem aqui, ó, que vocês vão assistir o vídeo anterior a esse. Abri, encaixei inclinado, seguro as duas partes e puxo. Pronto, esse lado tá pronto. Agora eu vou fazer o outro lado. Deixa eu limpar ele aqui embaixo. Venho aqui, ó, na parte de baixo, já vou segurar ele certinho, ó. E agora eu vou segurar o viés. A mesma coisa, tá? Você pode estar olhando aqui, ó, no olho mesmo, gente. Não precisa às vezes nem de régua, se não está torto, né? Ó, tá ok. Vem aqui, segura o viés. E agora eu vou colocar o cursor aqui, ó, tá? Mesma coisa, do meu lado direito eu tiro o trilho e do meu lado esquerdo eu entro com o cursor. Entrei até o limite, abro, encaixo, ele vai fazer um teque, seguro e puxo. Certo? Então o forro, gente, tá pronto, ó. Agora nós vamos fazer a junção do corpo com o forro. Ó, o corpo e o forro. Gente, aqui não vou falar para vocês é assim que põe, é assim que põe, não, o jeito que você quiser. Eu vou colocar essa parte aqui, ó, nessa parte da aba, tá? Mas o outro eu já fiz de outra forma. Então é conforme a sua cabeça manda. Não tem, ai, tem que ser dessa forma, não. Ó, então eu vou virar frente com frente, jamais esquecerei, e vou unir eles aqui pela parte da manta. A manta é o meu molde, tá? A manta é aonde eu sigo ela e vou costurar ela. Então, ó, eu venho com ela aqui, dou uma esticadinha nesse de baixo, ó. Coloco aqui os clipes e nós já vamos finalizar a bolsinha. Depois só falta o trocador, que é o mais rápido de tudo. Certo? Então, ó, eu vou deixar uma abertura nessa parte de baixo, porque aqui eu tenho um bolso, aqui eu não tenho, então eu vou deixar a abertura aqui, tá? Vamos começar por aqui, ó. Então, vou começar aqui, ó, um pouquinho abaixo, ó, e aqui vai ficar a abertura. Então, eu venho aqui, ó, dou um nó e vou com o pé de máquina nessa manta até o final. Ó, passo o zíper aqui e já dou o nó para a gente poder desvirar. Agora, faça a limpeza, né? Tira esses pedaços de zíper. Essa tesoura minha aqui, ela é muito ruim, tá? Porque ela é uma tesoura de cortar zíper. Ó. Aí você vem com a outra tesoura daí, então. Senão você vai apanhar aqui para cortar o tecido. Nessas quinas aqui, gente, ó, vou tirar o excesso para que a gente possa desvirar, né, não ficar aquele bolo louco. E agora nós vamos desvirar. Ó, venho pela abertura. É um verdadeiro nascimento. Ó, venho aqui, puxo a parte do fundo. Fica mais fácil você tirar lá do fundo, ó. Aí você só vem agora encaixando. Com cuidado, né? Pra não rasgar. Por isso que unha de artesã nunca tá bem feita. Meu Deus do céu. Como a gente estraga a unha. Agora eu vou empurrar os cantos. A gente fez a limpezinha para que ela fique bem bonitinha, ó. Senão fica aquele bolo louco, né? Um negócio
que não fica redondinho. Certo? E a parte do corpo aqui tá pronta, ó. É só você fechar. Eu prefiro, gente, fechar com ponto invisível, tá? Se você quiser rebater a volta aqui, pode rebater. Mas para quem tem máquina industrial, para quem tem a doméstica, é muito trabalhoso você rebater essa costura, porque fica muito grosso. Principalmente nessa parte que tem o zíper. Aqui, ó. Aqui vai te dar um pouco de trabalho. Então eu prefiro deixar assim, ó. Você alisa bem. Deixa ele bem esticadinho. Tira esse monte de linha. Vem aqui, fecha com ponto invisível. E a bolsa tá pronta, ó. Olha que graça que fica a bolsinha. Agora nós vamos fazer o trocador. O trocador é bem rápido. Ó, você vai segurar o tecido de 60 por 60 na manta e vai cortar um bagum, né, um plástico maior. Pode ser um plástico transparente? Pode, só que se você for usar um plástico transparente, você vai ter que colocar um outro tecido, né, aqui, porque senão ele vai ficar parecendo a manta, tá? Então por isso que a gente usa o bagum. Então, ó, você vai pegar aqui, ó, essa parte aqui, se for 60 por 60 qualquer parte, se for 50 por 60, você vai pegar a parte dos 50. Vai achar o meio e nós vamos costurar a outra parte do velcro, tá? Mais ou menos 1,5 centímetro para baixo. Então você acha o meio dele aqui, ó, para combinar com o meio ali. Ó, e daqui para cá mais ou menos 1,5, tá? Ó, você costura toda a volta dele. Agora eu vou costurar o bagum, frente com frente, jamais esquecerei. Então você vem aqui, ó, frente do bagum com a frente da estampa. Sempre costurando pelo lado da manta, que é muito mais fácil. Coloca uns clipes aqui, nada de alfinete, hein, pelo amor de Deus, alfinete rasga o plástico. Deixa uma abertura para desvirar. Certo, gente? Quem quiser tirar o excesso pode tirar. Eu não vou tirar não precisa, porque o bagum é bem fininho. E agora nós vamos desvirar. Com muita calma, tá? Porque você tem um bagum aqui, ele pode rasgar. Gente, tem lugares que vendem blackout, são plásticos para cortina. Você pode estar usando ele também, comprar ele por metro, tá? E ele é bem bacana, bem firme. A única coisa que eu falo para vocês é sobre gramatura. Eu acho que a gramatura tem que ser a partir de 26, 30, tá ótimo. Agora você vem aqui, cuidado, porque você tá com um plástico e você vai cutucar com a tesoura, pode rasgar, então muito cuidado, ó. Certo? Agora você vai passar uma costura em toda a volta para poder fechar essa abertura. Ó, dobrou aqui, ó. E vamos lá. E pronto, gente. Agora vamos colocar ele aqui. Vocês vão colocar ou um tic-tac ou um botão magnético aqui, tá? Então vão achar o meio daqui, coloca aqui, depois abre a peça aqui e conecta ele aqui. Lembrando que a gente tem, ele já é grande assim, ó, porque você tem que deixar uma abertura assim, mais ou menos, ó, de 3 dedos, porque vai as coisas aqui dentro, certo? Então vamos lá, ó. Então vou abrir a peça, vou pegar aqui, ó, o meu velcro com o meu velcro. Vou colocar ele aqui. Vou dobrar, ó, para ele pegar uma memória, né? Porque ele não foi dobrado ainda. Depois que ele for dobrado, ele já vai criar essas marcas. Dobro um pouquinho aqui, dobro mais um pouquinho aqui e dobro mais um pouquinho aqui, ó. Certo? E tá pronto aqui, ó, o nosso trocador. Só falta então o botão magnético mesmo. Vou pôr um alfinetinho.
Só para vocês verem então. Olha que mimo que fica, que coisa mais linda. Claro que nós vamos dar aqui uma assentada nele. E tá aqui, ó. Fiz de urso e ursa, certo? Então, gente, a ideia do programa foi essa, tá? Se vocês quiserem a peça pronta, eu posso estar enviando para vocês. A gente coloca personalizado, coloca o nome da criança, ou também fazemos em outras estampas, ok? Mas é só o produto pronto. E tá aqui, ó, o nosso trocador maleta, feito aí a muitos pedidos. Quero deixar um beijo, um abraço e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. Ok? Essa lapela aqui, ó, ela é de aba 13x10, alço, é. Ó, gente, essa lapela aqui, ela é de 13 na altura, que é esse aqui, que é de 35x8. E nós vamos precisar de 4 viés, bolso de fora 29x14. Tem que pegar o zíper, Lu. Voltamos. Então vamos lá de novo. Ó, então anotem aí 29x14, já está na manta, tá? Ó, então eu venho aqui só para que ele não ande. Eu vou segurar com clips. Lu, obrigado. Ó, venho pela abertura. Ixi, abriu demais. Ó, vem aqui, puxa a parte do fundo.